Romanos capítulo de número 10, versos 14 a 21. Abra a palavra de Deus. Deixe ela bem aberta durante todo o nosso tempo. Vamos fazer a leitura dela com reverência e santa expectativa. Romanos 10, versos 14 a 21. Assim diz o texto sagrado. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Por isso, novamente pergunto, verso 19, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Temos expectativas no coração. Queremos ser pastoreados. Queremos que o Senhor nos dê uma palavra de encorajamento, de correção, de exortação. Pedimos a Tua orientação, portanto, neste instante. Sabemos que necessitamos ouvir a Tua voz. Por ela, então, clamamos, cientes de que dependemos completamente do Senhor. Socorre-nos para a Tua glória, apesar de nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, Romanos capítulo 9, 10 e 11 formam um bloco extremamente crucial das Escrituras Sagradas. E merece naturalmente a nossa atenção especial. Porque são nesses capítulos que o apóstolo Paulo discorre sobre coisas das mais altas importâncias para si mesmo. A sua própria etnia, o seu próprio povo, as pessoas com quem andava e conhece muito bem. Os judeus. Paulo era um judeu e naturalmente amava muito os seus pares. Nutria certa afeição pelos seus compatriotas. Isso chegou a tal ponto de ele dizer que toparia trocar com eles na condenação para que eles pudessem ser salvos. Capítulo 9, versos 1 a 3. De modo que um bom leitor, ao se aproximar desse texto, consegue notar certa agonia emocional nas palavras que são apresentadas. Como se ele tivesse com a voz trêmula, um pouquinho gaguejando, na medida em que ditava o conteúdo desta carta para Tércio, aquele que escreveu o livro de Romanos, capítulo 16, verso número 22. Há grande lamento do apóstolo Paulo aqui, porque muitos dos judeus, a grande maioria, havia rejeitado o evangelho de Jesus Cristo. Verdade seja dita, eles tinham zelo, ok? Tinham zelo, tinham uma certa preocupação com a palavra, queriam seguir de forma correta, mas essas coisas eram colocadas no lugar errado. Esse zelo não era baseado, capítulo 10, versos 2 a 4, em conhecimento verdadeiro. Eles queriam mesmo era seguir seu próprio caminho. Confiar na força do braço, depender do mérito pessoal, com muita justiça própria.
E assim, por consequência, desprezavam a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. É por isso que Paulo lamenta bastante, irmãos. O conteúdo preciso da mensagem do apóstolo Paulo era justificação pela fé. E é óbvio que esse ensino era palpável. Paulo fez questão de pregar isso por muito tempo. As Escrituras são claras nesse sentido. O ensino é palpável. Para Paulo não importa a sua etnia. Não importa o idioma que você fala, a cor da sua pele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso de número 13. Porém, infelizmente, a recusa ao Evangelho foi a opção preferida pelos judeus. E é óbvio que essa decisão seria terrível, uma péssima ideia. O tempo se encarregaria de provar isso aqui. Só que por ora, no mínimo, uma lição precisaria ser extraída disso tudo. E é justamente o que o nosso texto vai fazer. A partir de uma palavra de advertência profunda à igreja de Roma, a qual, coincidentemente, era constituída de cristãos que vieram do judaísmo e cristãos que vieram do mundo gentílico, tendo naquela altura problemas de relacionamentos. Possivelmente, um grupo se achando mais especial do que outro, podendo exigir coisas dos outros, ou até mesmo esperando um tratamento diferente da parte de Deus. A mensagem do apóstolo Paulo, como adiantei, é de advertência. E penso que a mesma coisa serve para nós, crentes e descrentes que estão em nosso meio. Eis a seguinte mensagem: não rejeitem a oferta do Evangelho. Guarde no coração isso. Não rejeitem hoje a mensagem, a oferta do Evangelho. Por que não se deve rejeitar a oferta do Evangelho? Eu trago duas respostas. Primeiro, versos 14 a 17, olhe para a Bíblia. Não devemos rejeitar a oferta do Evangelho, porque o Evangelho, em certo sentido, é pregado por Cristo, o próprio Deus. Olhe para a palavra, verso de número 14. Veja como começa o apóstolo Paulo. Saiba você que nos tempos do Novo Testamento, esse autor era mais do que simplesmente um evangelista romântico. Embora tenha assim escrito aos Coríntios em sua primeira carta, que a sua mensagem não era acompanhada de palavras persuasivas, de sabedoria humana, ele simplesmente não fazia o tipo do sujeito que dizia: eu era cego, agora vejo, ponto final. Essa é a minha pregação. Não. Paulo fora habilitado nos elementos retóricos que aprendeu na cidade de Tarso, onde nasceu e foi educado, capítulo 21 de Atos. Assim, toda vez que escrevia, toda vez que pregava, toda vez que ensinava, ele adornava a verdade com requinte. Ele embelezava a apresentação da sua mensagem. É o que vai acontecer nas perguntas levantadas dos versos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Novamente aqui ele se utiliza da chamada diatribe. Lembra disso? Quando ele levanta oposição. Alguém imaginário que tem objeções ao seu ensino. Por adiantamento ele faz perguntas e responde. Só que de maneira bem lógica. São 4 questões, paralelas em estrutura, funcionando como uma espécie de corrente. E o interessante é que essa corrente é regressiva. Ela vai do efeito final para a sua causa primeiro. Vejam, as pessoas não podem invocar a quem não creem. Elas também não podem crer em quem não ouviram. Não podem ouvir a não ser que alguém pregue para elas. E não podem pregar a não ser que sejam formalmente enviadas. É óbvio que isso é absoluto.
trata de todos os casos de pregação e audição, mas dentro do contexto, analisando o texto anterior e o posterior, nós podemos dizer que o espírito das perguntas indica que o autor sagrado está fazendo uma séria acusação contra os judeus, adiantando objeções para mostrar que são absurdas. Para entendermos isso, é necessário que façamos a consideração de 3 detalhes que estão intimamente relacionados nessas palavras aqui. Em primeiro lugar, o personagem significativo da segunda pergunta. A NVI lê o seguinte: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? O texto grego, em tradução livre, diz: como, pois, crerão naquele que não ouviram? Não sei se vocês perceberam, mas há uma diferença sutil, meus irmãos, que não pode passar batida de jeito nenhum. Cristo não é apenas o conteúdo da fala de quem ouviram falar. Cristo é o mensageiro que está trazendo o próprio conteúdo. Em outras palavras, ele é aquele que fala sobre si mesmo. Mas espera aí. O Senhor Jesus não está exaltado à destra de Deus? Como é que ele pode falar, então, cada vez que o evangelho é pregado? Isso acontece, irmãos, através da pregação. O que nos leva à segunda observação, a natureza dessa pregação. Não estamos falando de qualquer pregação, como a pregação 1 a 1 que nós fazemos com os nossos amigos, com os nossos familiares. O verbo pregar aqui aparece na 3ª e na 4ª indagação. E seu uso comum dentro e fora das Escrituras Sagradas está relacionado à atividade de um arauto. O arauto é um representante que comunica a mensagem de outra pessoa. Nos tempos antigos, o arauto é aquele personagem que tinha sido enviado por um rei, um comandante e um general para ir adiante dele proclamando a vitória militar para o povo. Ele ouvia o que o rei tinha a dizer e com fidelidade transmitia isso para toda a população. Trazendo para o texto, a pregação que nós temos em mente aqui, que Cristo fala e é conteúdo, obviamente, é a pregação do Evangelho. Ela parte de um arauto, um representante de Cristo. Agora, essa não é qualquer pregação. Sem desprezar as outras pregações, tá, irmão? Mas essa não é qualquer pregação. Essa é a pregação de alguém que foi formalmente enviado. Como então ser um arauto sem envio? É impossível, porque o arauto não tem autoridade longe daquele que o enviou. O rei, o general, o comandante precisa comissionar o pregador para que ele seja seu porta-voz. Se assim não for, ninguém vai reconhecer ele de fato em seu ofício. Só que essa é uma tarefa muito honrosa. O apóstolo sabe muito bem disso. Ele cita então Isaías capítulo 52, verso 7, para fundamentar o que está dizendo. Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. 700 anos antes estava lá o profeta Isaías, dizendo que ele e outros profetas que anunciavam as boas novas, o evangelho, eram arautos, eram representantes de Cristo na pregação. E Cristo pregava por intermédio deles. Isaías 44, 28, Jeremias 29, 10, Ezequiel 36, 37 e outros. Eram mensageiros que traziam a boa notícia. Daí vem o nome evangelho. Da vitória militar, em certo sentido, a notícia da libertação futura do povo de Deus do cativeiro onde estavam inseridos. Era uma vitória certa, por adiantamento eles proclamavam, e assim eram representantes de Deus na comunicação da mensagem. Eu quero que os irmãos notem que os arautos não tinham mensagem própria, eles tinham que transmitir a mensagem que ouviam daquele que tinha enviado cada um deles.
É mais ou menos o que acontece lá na minha casa, em noites nas quais não temos jantar servido. Estou lá quietinho no meu canto, de repente minha filha se aproxima e com a voz trêmula, um pouquinho nervosa, diz: papai, que tal pedir uma pizza hoje? Eu fico feliz, eu quero que ela coma. Então eu pergunto: filha, você quer comer pizza? Dá um tilt na cabeça dela, ela fala: acho que foi mamãe que falou isso. Então veja, irmãos, a minha esposa comissionou a minha filha com o arauta para que ela trouxesse uma mensagem dela para que eu entendesse então o que ela, na verdade, queria. Esse é o papel de um arauto. No caso dos arautos lá da antiguidade, entendam, eles precisavam percorrer longas distâncias. Necessitavam proclamar essa vitória para toda a população. E como não haviam asfaltos, ficavam cobertos de pó, completamente sujos. Imagina os pés daqueles sujeitos. Eram sujos, mas por outro lado, como era bom ouvir a novidade. Como era bom ouvir o evangelho da vitória. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Você conseguiu juntar os pontos aqui? Os profetas, irmãos, eram representantes de Deus. O que eles pregavam era palavra de Deus. Por isso, quando pregavam, na verdade, quem estava pregando era o próprio Deus. Assim diz o Senhor. Só que, curiosamente, penso eu, de propósito, Paulo emprega essa palavrinha aqui, enviado, no versículo de número 15, antes da citação do Antigo Testamento, que se refere aos profetas. De propósito, porque a palavra enviado é o grego apostolê, a versão verbal do substantivo apóstolos, de tal modo que Paulo, me parece, está dizendo que a função de um apóstolo é semelhante à função de um profeta. Porque o apóstolo é, antes de tudo, um arauto, um representante de Cristo comissionado para pregar o seu evangelho, para transmitir a sua mensagem. A principal ocupação de um apóstolo, Atos 6, verso 4, era oração e ministério da palavra. Apóstolos anunciavam o evangelho como representantes autorizados e comissionados de Cristo. E quando apóstolos pregavam, na verdade era Cristo quem estava pregando através deles. Então veja, os judeus tiveram profetas, e na época do Novo Testamento, apóstolos pregando para eles. E nesse processo todo, Cristo estava pregando o evangelho para eles. O ponto então do escritor é deixar muito claro que eles tiveram plena oportunidade de responder com fé. Os judeus receberam revelação, ouviram a mensagem do evangelho de diversas formas por longo tempo. No entanto, verso 16, nem todos os israelitas, e aqui estamos pensando em etnia, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. A despeito disso tudo, não houve obediência ao chamado do evangelho. O mesmo Isaías, que falou dos pés formosos que anunciam o evangelho, poucos versos à frente em seu livro, vai ter que dizer: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Foram pouquíssimos. Esse é o Isaías que, segundo a tradição judaica, morreu cerrado ao meio. Jeremias, também citado, segundo a tradição cristã, morreu no Egito apedrejado. Paulo, um ex-judeu, leia o livro de Atos, foi severamente perseguido pela mesma laia. Perseguição porque o evangelho foi pregado. Mas o que faltava para os israelitas étnicos era apenas submissão à verdade. Cristo pregou para eles. Mas a fé, conclui o autor sagrado, a fé é verdadeira. A fé dos verdadeiros israelitas, não de etnia, mas de coração, ela vem por se ouvir a mensagem. Ouvir não é só escutar, tá, irmão? É escutar e obedecer. A fé verdadeira vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida
mediante a palavra de Cristo. A fé verdadeira nasce da fala da pregação. É lógico que isso envolve cada um de nós, mas o texto fala especialmente de profetas e apóstolos pregando para os judeus em seu ofício. Um arauto transmitindo a mensagem de Cristo. Cristo pregando através do arauto. Essa é a palavra de Cristo. Você consegue notar a relevância disso para nós hoje, no nosso ambiente? Talvez esteja pensando que essas coisas ficaram lá para trás. Porque dizem, né, apóstolo bom é apóstolo morto. Para que ninguém me entenda mal, apóstolo bom é apóstolo que já morreu, tá? Porque de fato não existem mais Paulos, não existem mais Pedros, não existem mais Joões. O dom da profecia também parece ter cessado, junto com os dons de línguas, interpretação de línguas e cura. Então, como é que isso pode ter a ver com a nossa igreja hoje? Profetas estão lá atrás, apóstolos também. Irmão querido, um pré-requisito para se tornar presbítero / pastor é ser apto ao ensino. E uma das instruções mais enérgicas que nós encontramos no Novo Testamento para um deles vem do próprio apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, ele diz a seu filho na fé: pregue a palavra. Eu conjuro você na presença de Deus, faça isso, pregue a palavra, porque essa é a principal função de um presbítero, de um pastor. Não é à toa que todos os presbíteros que manejam bem a palavra da verdade são dignos de dobrados honorários. Me entendam, irmãos, aconselhar é muito importante, fazer visitas é muito importante, porém, antes de tudo, Deus quer que o ministro pregue. Ele foi comissionado na sua ordenação para isso, com imposição de mãos. É dessa forma que ele melhor pastoreia o rebanho de Deus. Deus quer que o ministro pregue. Por quê? Porque Deus fala quando o ministro prega. Essa é uma doutrina bíblica que foi esquecida ou corrompida na história da igreja, mas graças a Deus resgatada pela tradição reformada e mantida até hoje. Heinrich Bullinger, no primeiro capítulo da segunda confissão helvética, ele cravou que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. É o que nós chamamos de pregação como princípio vox Dei, pregação como princípio voz de Deus. A ideia de que quando um arauto comissionado por Deus prega a palavra, Cristo está falando com seu povo. É a palavra de Cristo. Nesse sentido, irmãos, os ministros têm papel semelhante aos profetas e aos apóstolos. Mas não me entenda mal, nós não somos católicos romanos. Nós não cremos de jeito nenhum na sucessão apostólica ou em novos ensinos que falsos pregadores estabelecem como se fosse palavra de Deus. Por outro lado, nós reconhecemos o que há em 1 Pedro capítulo número 4, versos 10 e 11. Cada um exerça o dom que Deus deu para servir os outros. Se alguém prega, pregue como palavra de Deus. O que é isso? Pregação expositiva. Eu penso que essa expressão pregação expositiva é tão redundante quanto subir para cima. Porque a natureza da pregação bíblica, Antigo e Novo Testamentos, é de exposição. E eu não estou falando aqui de tipo de sermão, mas da filosofia, do método por trás de cada um. Porque até quando um pregador sério, eu estou falando de um pregador sério, tá, irmãos?
Até quando um pregador sério faz um sermão temático, ele está expondo a Escritura Sagrada. Quando um pregador sério expõe a Escritura Sagrada, prega a palavra de Deus, o Senhor está falando. Deus está liderando o seu povo. Deus está pastoreando cada um de nós. Deus está confrontando cada um de nós em nossos pecados. Deus está nos liderando. Entenda, irmãos, quando o ministro fala, Deus dá a sua palavra de autoridade para cuidar do nosso coração. A pregação como princípio voz de Deus é o meio de Deus mesmo continuar operando na proclamação da sua palavra. Sabemos que a revelação especial se encerrou com o cânon das Escrituras Sagradas, mas a pregação é o meio contínuo de aplicação dessa revelação, de comunicação daquilo que já foi revelado para a igreja e para o mundo. Portanto, toda vez que a palavra é pregada, a voz de Deus é ouvida, exortando e transformando o seu povo. Sendo assim, um pequeno lembrete. Preste muita atenção, meu querido. Preste muita atenção no que você ouve domingo após domingo. É um absurdo eu pedir que você deixe as distrações de lado, que você não mexa no seu celular, que você durma melhor no dia anterior para estar muito atento, para escutar a voz do Senhor. Deus está falando. Quando Deus se fala, nós nos calamos. Onde Deus está, nós tiramos a sandália dos nossos pés. Reverência, respeito, submissão. Os judeus não tinham desculpa alguma para rejeitar o ensino de Cristo, porque eles ouviram Cristo nos profetas e nos apóstolos. O que dizer de nós hoje que temos profetas, apóstolos, o próprio Cristo pregando domingo após domingo? Nós também não temos desculpas, não podemos rejeitar a oferta do Evangelho. Deus já tem instruído você a como lidar com aquela questão do seu casamento, irmão. Deus muito provavelmente já falou com você em como lidar com aquele impasse no seu trabalho. Deus já falou com você a respeito de como escolher um pretendente para se casar. Você ouviu? Você prestou atenção na voz do Senhor? Lembre-se, o propósito das palavras de Paulo aqui, a sua audiência original, os cristãos da igreja lá de Roma, é ensinar que ao rejeitar um pregador fiel, um arauto verdadeiro, a pessoa estará rejeitando o próprio Jesus Cristo. Porque rejeitar a mensagem é rejeitar também o mensageiro dessa mensagem. Ouvidos abertos então, irmãos, corações prontos para obedecer ao chamado do Evangelho, para responder com fé, seguindo a doce voz do Senhor. Quanto aos ministros, aos pastores, aos presbíteros, irmãos queridos, encorajamento. Pregação expositiva é uma marca da nossa igreja. Quem dera fosse marca de todas as igrejas cristãs, deveria ser. Mas é marca da nossa igreja e nós não abrimos mão disso. Essa, inclusive, foi resposta de pelo menos 90% de vocês, quando foram interrogados sobre o porquê de querer congregar conosco. Ouvir a voz do Senhor é algo sublime, irmãos. É algo que aquece nosso coração, que nos dá orientação para seguir no seu caminho. É algo belo, adequado. Nós todos gostamos disso. Mas entenda, isso exige muito trabalho para o pregador. Porque ele é um arauto. O pregador sério não tem mensagem própria. O pregador sério tem que ouvir o comandante direitinho, palavra por palavra, letra por letra. Tem que entender a intenção do seu comandante. Tem que ler, tem que meditar, tem que estudar, tem que habitar na palavra para comunicar com fidelidade o Evangelho de Jesus Cristo.
Para isso, o pastor mestre, o presbítero docente, precisa de tempo. Precisa de tempo. E é importante que a igreja abrace isso aqui. Porque não dá para se envolver em todas as atividades da igreja, irmãos. Não dá para bater ponto em todos os departamentos da comunidade. Não dá para visitar todo mundo. Não dá para aconselhar todo mundo. Não dá para em todas as festinhas de aniversário que os irmãos não fiquem chateados. Deus quer que o ministro pregue. E isso dá trabalho. Pelo menos de 25 a 30 horas por sermão. Nem sempre o esforço é valorizado. Muitas das vezes, quem prega sabe o que estou dizendo, a frustração vem assim, ó, rápido. Senhor, quem creu em nossa mensagem? Qual foi o fruto da pregação? Quais foram os resultados? Eu não estou enxergando. Aquele irmão lá não mudou a sua vida. Aquele irmão não escutou que precisa perdoar. Aquele outro não está trabalhando de forma honesta como deve. Senhor, quem creu em nossa mensagem? Ainda assim, cada minuto importa. Cada esforço importa, nada será em vão. Porque Deus cumpre os seus propósitos quando Cristo fala, irmãos. De salvação, de edificação ou de juízo. E quando a fé nasce através da pregação, meus irmãos, é motivo de glorificar o nome do Senhor. Quando uma pessoa é salva, há festas nos céus, a realização de bom serviço realizado, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir não a palavra do pregador, não ouvir as suas ideias, mas ouvir a palavra de Cristo, o Evangelho sendo proclamado. Então, queridos pastores, pregadores, presbíteros, encorajamento, irmãos, que Deus nos use, apesar de quem somos, de nossas fraquezas, para apacentar as suas ovelhas. É isso que Ele quer de nós. Por fim, irmãos, o princípio da pregação Vox Dei, voz de Deus, é do púlpito, sim. Mas isso não significa que Deus não está conosco e não nos dá sabedoria nas nossas pregações, aos nossos amigos individualmente. Porque a proclamação das boas novas é tarefa de todos nós e sempre precede o surgimento da fé de alguém. Você pode se sentir constrangido, sem habilidade, com vergonha de compartilhar o Evangelho, se sentindo sozinho. É nesse contexto da missão, em Mateus 28, não apenas a apóstolos, não apenas a alguns selecionados, mas a todos que Jesus diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa de Jesus a todos os seus discípulos, porque Ele sabe que compartilhar o Evangelho é tarefa de todo crente. Não é à toa que ao enviar 70 discípulos, não apenas apóstolos, 70 discípulos, Jesus disse: aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Então, na pregação 1 a 1, nós também somos representantes de Cristo. Como ouvimos na semana passada, todos nós somos embaixadores do Rei. Embora apenas os ministros sejam arautos no sentido mais estrito do termo, todos os crentes são representantes do Senhor, que devem agir com responsabilidade e pregarem a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nós aprendemos que não devemos, de forma alguma, rejeitar a oferta do Evangelho. Porque o Evangelho é pregado por Cristo, no sentido litúrgico, domingo após domingo. Agora, versos 18 a 21. Porque o Evangelho é claro e não haverá justificativa diante da condenação. O Evangelho é claro e não haverá justificativa diante da condenação. Lembrem-se, o apóstolo Paulo está pintando com tintas fortes o seguinte quadro: não há desculpa para os judeus rejeitarem o Evangelho.
E para continuar a defesa de seu enunciado, agora ele vai recorrer ao testemunho das Escrituras do Antigo Testamento, usando lei, profetas e escritos, a divisão tríplice da Bíblia hebraica, para demonstrar que o ensino está por toda parte, que não há desculpa mesmo, que tudo que ele está dizendo naquele instante é muito claro. Verso 18 nós lemos: mas eu pergunto, novamente uma objeção, eles não a ouviram? Isto é, será que os judeus não ouviram a palavra de Cristo? A resposta já adiantada é contundente, é claro que ouviram. É claro que sim. Se estavam recusando a mensagem, não era por falta de oportunidade. Verso 4 do Salmo de número 19 já serve como ponto de partida. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Esse é o famoso salmo que se inicia dizendo que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O texto lá nos Salmos está dizendo que toda a criação fala uma linguagem. Tudo que foi criado proclama a glória de Deus por toda a extensão do Oriente ao Ocidente. Ao se apropriar desse texto, em citá-lo, é como se Paulo estivesse dizendo para cada um dos seus leitores, de modo hiperbólico, claro, que o anúncio do Evangelho da glória de Deus já alcançou lugares distantes, inclusive onde os judeus se encontravam. Irmãos, gentios não tinham Bíblia. Gentios não tinham visto com seus próprios olhos os atos redentivos de Deus, pelo menos não a maioria deles. Gentios não moravam na Terra Santa, mas ouviram o Evangelho. Será que os judeus não ouviram? Paulo está pegando eles aqui no flagra. Do mesmo jeito que conta-se a história de um homem que estava comendo biscoitos no sofá de sua casa, quando de repente entra no ambiente a sua esposa com mania de limpeza, e ela pega ele ali no flagra, com 3 biscoitos na boca, com as mãos cheias de migalha, com farelo ao redor dele, a bolacha de pacote aberta do lado dele. Ele olha para ela e diz: não fui eu, deve ter sido o cachorro. É mais ou menos isso que acontece, irmãos. Porque os judeus estão sendo pegos no flagra, experiência pessoal, testemunho das Escrituras e conhecimento próprio de alguém que morava perto deles. Será que eles não ouviram o Evangelho? É claro que ouviram o Evangelho. Eles tinham a faca e o queijo na mão. Eles ouviram. Então, se não foi por falta de ouvir, se não foi por falta de oportunidade, quem sabe houve uma dificuldade em compreender a mensagem. Não conseguiram entender bem aquilo que foi proclamado. Será? Verso 19, novamente pergunto: será que Israel não entendeu? Houve uma falha de compreensão? Para rebater isso, agora Paulo chama Moisés e Isaías. Primeiramente, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Depois, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Primeiro, ele coloca diante dos leitores o texto de Moisés, em Deuteronômio capítulo 32. Sobre o tal, um comentarista esclarece: Moisés repreende o povo de Israel por eles terem se voltado para deuses estrangeiros. O povo de Israel deixou o Senhor enciumado ao fazer isso, se voltando para deuses estrangeiros. Portanto, quando o Senhor trouxesse julgamentos sobre eles, e aí vem a ironia, ele iria deixá-los enciumados por aqueles que não eram seu povo. O povo de Deus ficaria enciumado à medida que se lembraria das bênçãos que perdeu, restando a ira em direção àqueles que o substituíram, um povo estrangeiro. Deus virou a moeda.
Já em Isaías capítulo 65, verso 1, perceba que há uma ênfase no direito soberano de Deus conceder salvação a quem Ele quer. Ele concede salvação a quem Ele quer, nós já estudamos isso aqui. Portanto, para resumir o que foi dito em todas as situações, em todas as circunstâncias e citações do apóstolo, a rejeição do evangelho por parte de Israel não tinha nada a ver com a falta de oportunidade para ouvir. Não tinha nada a ver com a falta de habilidade para entender. A mensagem se espalhou por vários lugares. Essa mensagem estava prevista no Antigo Testamento. Essa mensagem foi compreendida por gentios distantes. Se os judeus não quiseram, tem quem queira, os gentios. Mas a respeito de Israel, verso de número 21, o mesmo Isaías escreveu: o tempo todo, não em um instante, não em uma época, o tempo todo, estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. De acordo com Paulo, veja, ao ter pronunciado juízo sobre Israel, Yahvé não estava agindo de maneira arbitrária, do nada, sem justificativa, porque houveram sinais, houveram eventos, houveram arautos, textos, até o próprio Deus encarnado diante deles, para que os israelitas respondessem com fé. Paciência não faltou, não. Porque as mãos de misericórdia do Senhor estiveram estendidas o tempo inteiro, o dia todo. Mas o Israel, cheio de orgulho, querendo justificar-se por méritos próprios, disse um sonoro não a Jesus de Nazaré, ao Rei da Glória, o Evangelho de Deus. Mas a mensagem era clara. E diante disso, não haveriam desculpas. A condenação dos tais era merecida. Agora, não pense você que a situação de hoje é tão diferente, ok? Porque dizem que no Brasil existem cerca de 30% de evangélicos. É claro que existem diferenças, às vezes até gritantes, de uma denominação para outra, mas a verdade é que nós temos mais de 200 igrejas aqui na nossa capital, em tudo quanto é bairro, em quase toda esquina. Em 2024, a Sociedade Bíblica do Brasil anunciou que imprimiu sua Bíblia número 200 milhões. Apenas em 2024, são 23 mil exemplares produzidos por dia. É por isso que hoje eu faço questão de me dirigir especialmente a você, que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Falei muito com a igreja já, e hoje preciso voltar minha atenção a você, porque provavelmente você tem uma Bíblia em casa, ou minimamente tem acesso a ela através de um aplicativo. Dadas as estimativas, eu chego a apostar que você conhece alguém que já foi transformado por Jesus, que você já viu o testemunho de uma mudança verdadeira. Quem sabe você assista os vídeos no YouTube, você frequente a nossa igreja, vez por outra, você esteja acostumado com o nosso linguajar, até mesmo com o conteúdo da mensagem, tem ouvido as pregações, e agora já sabe, a palavra de Cristo, mas por algum motivo permanece rejeitando o Senhor. Permanece fechando as portas, não agarra as mãos de misericórdia do Senhor. Querido, o Evangelho está sendo pregado para você, e esse Evangelho é claro, e se você não entendeu o que é Evangelho, eu faço questão de comunicar mais uma vez. Evangelho é a boa notícia de Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, o seu único Filho, para pagar por nossos muitos pecados, por sofrer a penalidade que nós merecíamos. O amor de Deus é tão grande, Ele é tão misericordioso, que Ele, sendo Deus perfeito,
puniu seu único filho em nosso lugar, seu filho que nunca pecou, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. É simples, é claro. Essa é a mensagem mais importante que você vai ouvir na sua vida. Deus está falando com você hoje. Deus está estendendo a mão dele para você hoje. Se você escuta a sua voz, não endureça o seu coração. Não deixe para amanhã, porque a condenação é certa e não haverá desculpas no dia do juízo. Deus já ofertou inúmeros sinais. Deus já te proporcionou muitas oportunidades. Deus já te deu várias ferramentas para que você tomasse a decisão de obedecer ao chamado do Evangelho, para que você pudesse se comprometer com Cristo Jesus. Então não despreze isso, porque somente Ele é a mensagem e o mensageiro que pode resolver o seu problema eterno. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através dele. Jesus é o grande pregador, é o grande exegeta, intérprete do Pai. Jesus é o grande arauto de Deus, aquele que disse: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus é o grande apóstolo, enviado de Deus, Hebreus capítulo 3, porque Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a imagem invisível de Deus. Portanto, volte-se a Jesus hoje, querido amigo. Não deixe para amanhã. Escute a voz do Senhor. Escute esse clamor. Porque o próprio livro de Romanos nos diz que todos, incluindo você, pecaram e carecem da glória de Deus. O livro de Romanos nos diz que o salário do pecado é a morte eterna, a separação para todos os desobedientes e rebeldes que não seguraram as mãos de misericórdia do Senhor. A condenação é certa para quem confia na força do próprio braço, para quem se deita com a religião, para quem confia no próprio mérito. A condenação chegará a todos que pensam que são bons o suficiente para agradar um Deus perfeito e justo que não compactua com o pecado. Considerem, irmãos, que as mãos do Senhor ainda estão estendidas. Deus está falando e Ele exige uma resposta. Não endureça seu coração. A saída é receber a Cristo, o mais desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus, aquele que criou o mundo, mas o mundo não o reconheceu. Jesus, aquele que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas se você recebe Jesus Cristo em seu coração hoje, entenda, você ganha o direito de se tornar filho de Deus. É por isso que eu oro, e aqui encerro, que você quebre essa corrente de rejeição hoje, reconhecendo em alto e sonoro tom: Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, eu me rendo. Vamos fazer isso em oração silenciosa, baixando as nossas cabeças diante do nosso Deus.